você tem maconha no seu cérebro, mesmo que você não fume. Você tem um sistema endocannabinoide. Por que você acha que a maconha responde no cérebro? A gente criou a maconha, a gente selecionou ela, a gente plantou as melhores, as mais legais e as outras a gente botou fora. Qualquer substância tem grupo de risco. Maconha, adolescente não pode, porque muda o neurodesenvolvimento do cérebro. Pergunta se o cérebro de maconheiro igual do Caio ou do Monark funciona igual de pessoas normais. Puta que pariu, cara. A maconha, ela é uma parada, é tido como uma droga ilícita, né? Muitos países já descriminalizaram e regulamentaram o consumo. Então tem lugares que você pode comprar na esquina, né? Maconha. Tem propriedades médicas absurdas. Inclusive tem gente saindo do Brasil para usar o CBD, canabidiol, que é um dos compostos que tem na maconha, para epilepsia, para o próprio tratamento de ansiedade, estresse pós-traumático. O Brasil vive um atraso na pauta da maconha, né? Tantos de estudos, esses tempos, não lembro quando que foi, 2014, 15, 16, um professor foi fazer um congresso sobre maconha e teve que ir na delegacia, um congresso científico sobre estudo na cannabis, e teve que prestar depoimento na delegacia porque estavam falando que ele estava fazendo apologia ao uso. Aconteceu aqui também, tu sabe disso, né? Com o Monark aqui. Então, assim, os caras, hoje a ciência mostra que a cannabis, o Siddhartha Ribeiro, aquele neurocientista que eu já citei várias vezes, ele fala que a maconha é para as plantas o que o cachorro é para os animais, para o ser humano. A gente criou a maconha, a gente selecionou ela. A maconha convive com nós há pelo menos, tranquilamente, uns 6.000 anos. Mas começou a ser usada em aspectos medicinais há pelo menos uns 2.000. Na China. Mas a gente inventou ela? A gente selecionou ela. A gente plantou as melhores, as mais legais, e as outras a gente botou fora. A gente foi igual o cachorro. O cachorro antes eram lobos, a gente foi pegando os filhotinhos mais mansinhos e hoje a gente tem cachorro doméstico. A maconha é a mesma coisa. A gente fez isso com a maconha. A gente tem um sistema endocannabinoide no nosso cérebro, que é um sistema de neurotransmissão, tipo esses aí da serotonina que a gente falou, que responde a endocannabinoides endógenos que o seu corpo produz. O Siddhartha Ribeiro disse no Roda Viva uma vez isso: você tem maconha no seu cérebro, mesmo que você não fume. Você tem um sistema endocannabinoide que responde. Por que você acha que a maconha responde no cérebro? Porque tem algo para responder ali dentro, né? Tem um parecido. E os benefícios são tremendos da maconha. Infelizmente o Brasil é um país atrasado na pauta pública, preconceituoso e ignorante cientificamente para entender isso, infelizmente. Países mais avançados, como alguns estados dos Estados Unidos, já você vai na farmácia e compra. Você pode plantar e tudo mais. Acho que o Uruguai ainda... O Uruguai também. O Uruguai acho que a Argentina também, se eu não me engano. Então, assim, é preciso parar com isso daí. É uma planta, sabe? Ela foi criminalizada na década de 30 nos Estados Unidos, no tempo da lei seca. O álcool saiu, não era mais criminalizado. Hoje o álcool não é criminalizado, ele é regulamentado. Você não pode beber e você não pode... Se você não tem tal idade, você não pode beber, e se você beber não pode fazer tal coisa. A maconha deveria ser mesmo, na minha opinião, deveria ser a mesma coisa. Existem grupos de risco para maconha. A gente sabe hoje, baseado em estudos científicos, que se você é gestante, não fuma maconha, que pode dar muita merda. Se você tem predisposição a ter psicose, esquizofrenia, não fuma maconha, que pode dar muita merda. Se você é adolescente, não fuma maconha, que pode dar muita merda. Mesma coisa com álcool. Que gestante que é indicado o consumo de álcool, que adolescente que é indicado. Só que qual que é a diferença de regulamentar, Arthur? Quando a gente toma uma lata de cerveja, você sabe o que tem ali. Você sabe quanto de álcool tem ali, você sabe quem produziu, a água que foi utilizada, e alguém viu aquilo ali, se tá tudo certo, pra você não consumir merda. Quem que faz isso com a maconha aqui no Brasil? Você não tem regulamentado, você não tem controle. E o acesso que as pessoas têm à maconha é sempre aquela maconha que mistura com cocô, com as então, merdas assim, tudo lá. Açúcar. O açúcar tem grupo de risco. Se você é diabético, não consome leite. Se você não tem a enzima que degrada o açúcar do leite, não consome. Se você é intolerante à lactose. A maconha tem grupo de risco. Pessoas que não podem consumir. E ponto. Ela é menos aditiva que álcool, é menos aditiva que cigarro, causa menos dependência. Eu estive em Los Angeles recentemente e, cara, lá a maconha virou um mercado, né? Já tá aprovado e tá todo mundo muito usando a canetinha. Eu usei mesmo, falei, cara, que porra é essa, tal.
E, cara, eu confesso pra você que deu uma parada muito legal. Assim, não foi de chapado, é um outro tipo de coisa que dá. Dá uma parada meio, caralho, que legal, o mundo é legal, tudo é legal, tal. Tem perigo nisso? Não tem perigo? Porque eu trouxe aqui pessoas de cannabis e tal, e falavam de maconha, que a maconha, ela é boa porque ela te leva pra um lugar de relaxamento e cura doenças e tal, mas ao mesmo tempo o excesso. Eu sei que você vai dar uma de mãe e falar tudo demais faz mal, mas eu queria ouvir sua opinião. Eu entendo quando você fala da cocaína. Porra, cocaína é álcool, que é uma parada que entra no lugar do cérebro que prejudica real. A maconha é dita como uma erva natural. Como que isso pode afetar? É positivo? É negativo? Cara, sua opinião? assim, a maconha ela é uma grande farmácia. Você pega a planta maconha, você tem ali substâncias específicas que têm altas atividades antitumorais, antiepilépticas, ansiolíticas, geradoras, diminuem a ansiedade, até mesmo antidepressivas. Então a cannabis sativa, ela é uma grande farmácia ali que com certeza deve ser estudada e implementada, e já é implementada como estratégia medicinal. Concordo totalmente. Uso da maconha como planta recreativa, para dar um barato e curtir. Então, tirando da parte medicinal, maconha, concordo totalmente. Uso como forma recreativa. Você diz medicinal, é tipo assim, o cara que usa pra ficar bem, você considera isso medicinal ou recreativo? Não, o cara que tem um glaucoma. O cara que tem um glaucoma e fuma pro glaucoma. O cara que tem câncer epilepsia. E fuma, epilepsia e tal. Cara, minha opinião sobre drogas, cara, é uma opinião muito controversa. Porque assim, ó, na minha opinião, cara, entendendo o comportamento humano relacionado a drogas, não adianta nada, e talvez seja inclusive pior você reprimir o uso. Você não pode falar para um adolescente não usar droga. Tipo, não usa droga. Cara, o adolescente não tem córtex pré-frontal muito bem desenvolvido. Ele é extremamente rebelde, tem um sistema dopaminérgico hiper desenvolvido que inclusive absorve um pouco das funções do pré-frontal, tentando fazer uma regulação emocional ali que dá bem errado às vezes. Tanto é que adolescente é a época que você mais tem propensão de se suicidar ou matar alguém, é na adolescência. O seu cérebro é totalmente diferente nessa época. Então ele não tem muito problema com regras. Assim, drogas, Maurício, de uma maneira geral, seria hipocrisia falar a pessoa não pode usar maconha e tal, porque se você vê, a maior parte das vezes quem fala que é contra a maconha chega em casa e toma um uísque toda noite. Ou fuma um cigarro. Cara, são duas substâncias que você está colocando no seu cérebro que modificam dopamina também. Igual a maconha, por vias diferentes. Se você for pegar os estudos, por exemplo, é muito mais benéfico, e eu não estou dizendo para ninguém usar maconha, tá? Mas é muito mais benéfico a maconha do que o álcool, do que o cigarro. De longe, cara. Mas aí não cai naquela coisa da dopamina... Uau, que do caralho! E aí agora o sol é uma merda. Mas aí assim, ó, aí você tem que ter uma população educada. Né? Tem um pesquisador chamado Carl Hart, que ele é um neurocientista de Stanford também. Ele tem um livro muito bacana sobre drogas, chamado Drogas para Adultos, é o nome do livro. Um livro muito indigesto, que eu acredito que 95% da população brasileira não conseguiria ler sem passar meio mal e dar um embrulho no estômago. Porque nesse livro ele defende que qualquer adulto saudável, que convive em sociedade e que pague suas contas e que não seja violento e etc, possa usar qualquer tipo de droga. Ele inclusive usa metanfetamina como recreativo. É um pouco do Portas da Percepção. E ele é pesquisador sobre isso, ele é professor respeitado no mundo e tal. O mundo da neurociência em relacionado à droga é bem confuso, porque ao mesmo tempo não é interessante usar por conta desses desbalanço dopaminérgico, mas ao mesmo tempo você não consegue garantir que as pessoas não usem por conta desse desbalanço dopaminérgico. Todo mundo usa droga. Você querendo dizer o seguinte, todo mundo tem seus vícios, cara, inclusive comportamental. Se você pegar, por exemplo, o cérebro de uma pessoa que fuma cigarro, usa álcool, etc., você vai ver uma atividade aumentada de uma região chamada de núcleo accumbente naquela pessoa. Se você pegou uma pessoa que foi à igreja, mesma região se acendeu. E agora? Foi num jogo de futebol? Mesma região se acendeu. A pessoa que doa, faz filantropia, mesma região se acende. Então, cara, meio que todo mundo busca de alguma forma um comportamento reforçador. Se você achar na droga, na minha opinião, você vai correr muito mais risco de desbalancear esse sistema, porque a droga é mais agressiva. Se você encontrar no esporte esse comportamento de alívio, de diminuir tensão, diminuir o estresse, é muito mais saudável
Porque o esporte você não tá botando nada químico no seu cérebro. Uhum. É o seu cérebro que tá gerando as próprias substâncias. Então, digamos que você falou pro estresse, pô, mas o cara que tá fumando maconha porque tá estressado. Cara, tudo bem que a gente produz endocannabinoides, que são substâncias. A gente meio que produz maconha no nosso cérebro. O nosso cérebro meio que produz maconha, que é o sistema endocannabinoide, um sistema canabinoide interno. Só que você tá botando exogenamente uma substância ali Desse tamaninho. e, cara, talvez assim possa desbalancear alguma região ou outra. E tem épocas da vida que não é. A gente sabe que a maconha tem grupo de risco, como qualquer outra droga. Álcool tem grupo de risco, cigarro tem grupo de risco, açúcar, que não é considerado droga, mas se você é um diabético, você é um grupo de risco para consumir açúcar. Leite, se você não tem a lactase que degrada o leite, você é grupo de risco. Qualquer substância tem grupo de risco. Maconha, adolescente não pode, porque muda o neurodesenvolvimento do cérebro. Então é isso que a gente ia falar. Não pode fumar maconha adolescente. Pronto. Isso não sou eu que estou mostrando. São estudos científicos. Fique claro aqui que não é o Wesley. São estudos científicos.